Muito bem, pessoal. Resumo do conteúdo de quantidade de movimento e impulso e aqui, claro, o nosso já tradicional mapa mental. Pessoal, vamos começar definindo essas duas grandezas que são o centro desse conteúdo, que é a quantidade de movimento e o impulso, tá? Ambas as grandezas são vetoriais e, portanto, elas têm direção e sentido. Essa direção e sentido é muito importante lá nas questões, tu não pode esquecer. Isso implica que nos teus cálculos tu vai ter que cuidar o sinal. Então tomar bastante cuidado, atenção para o sinal, porque é o sinal que indica sentido, se está para a direita, se está para a esquerda, se está para cima, se está para baixo, tá bom? Essas grandezas vetoriais, a quantidade de movimento tem mesmo a direção e sentido da velocidade, tá? Quem dá a direção e o sentido da quantidade de movimento é a velocidade. Por quê? Porque se eu olhar aqui para a equação da quantidade de movimento, tá? A quantidade de movimento é a massa, que eu meço em quilogramas, vezes a velocidade, que eu meço em metros por segundo. Consequentemente, a quantidade de movimento se mede em quilograma vezes metro por segundo. E eu estou vendo aqui que a massa é uma grandeza escalar, ela não tem direção nem sentido, e a quantidade de movimento vai acabar tendo a mesma direção e sentido da velocidade. Então, para onde apontar a velocidade do corpo, é para onde apontará também a sua quantidade de movimento. Tá? E o valor, o módulo, repetindo, é o produto da massa pela velocidade. Tá? Já o impulso vai ter mesma direção e sentido da força. Porque o que é o impulso? O impulso, olha a equação aqui ó, me dizendo, o impulso é o produto da força em newtons, tá? Pelo tempo em segundos, tá? Então a unidade de impulso já nasceu daí, ó, newton vezes segundo. Então o que significa esse força vezes tempo? Significa o seguinte, que o impulso ele relaciona a força com o tempo que durou a aplicação desta força. Tá? Então, quanto mais tempo durar a aplicação da força, maior vai ser o impulso. Assim como, quanto maior a força, também maior vai ser o impulso. Mas, se essa força dura mais, se o tempo de aplicação dela é maior, o corpo vai sofrer um impulso maior na direção e no sentido da força. Então, para onde apontar a força, apontará também o impulso. Tá? E existe uma relação muito próxima e muito importante entre a quantidade de movimento e o impulso, tá? Porque o impulso é a grandeza que faz a quantidade de movimento variar. Quando um corpo sofre a ação de um impulso, tá? Esse impulso vai ser igual à variação da quantidade de movimento, tá? Se eu quiser saber o quanto que mudou a quantidade de movimento de um corpo, tá? Basta eu saber o impulso. Ou vice-versa, se eu sei quanto que mudou a quantidade de movimento de um corpo, eu sei quanto que foi o impulso. Lembrando que ΔQ aqui, olha só, é a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Então, se a quantidade de movimento inicial era 20 kg vezes metro por segundo, tá? E a quantidade de movimento final foi 100, tá? Então, variou de 20 para 100, o impulso foi de 80. Tá? Dessa relação aqui também eu vejo aqui impulso, né, como a gente tinha visto, impulso a gente mede em newtons vezes segundo e quantidade de movimento a gente mede em quilograma vezes metro por segundo. Na verdade, pessoal, isso aqui é a mesma unidade. Newton vezes segundo é a mesma coisa, é uma maneira diferente de escrever quilograma vezes metro por segundo. Não são unidades diferentes, são exatamente a mesma unidade, tá bom? Então, quando o corpo sofre a ação de um impulso, ele vai ter a sua quantidade de movimento modificada, tá? Agora, a gente precisa falar de uma situação muito comum nas questões, que são os sistemas isolados, tá? Qual é a característica de um sistema isolado? O sistema isolado, ele está livre, tá? Ele está livre de força externa, tá? Portanto, se ele não sofre força externa, ele também não sofre nenhum impulso externo. Atenção, tá, pessoal? Esse impulso que ele não sofre é externo. E a consequência, olha só, se impulso é aquilo que faz a quantidade de movimento variar e não tem impulso, o que acontece com a quantidade de movimento? Ela se conserva, tá?
Não tem impulso, a quantidade de movimento se conserva. É uma característica muito importante dos sistemas isolados. Só que atenção, a quantidade de movimento que se conserva é a total quantidade de movimento total do sistema. Como assim total? Porque um dos casos mais comuns que tu vai ter, um dos exemplos mais comuns de conservação da quantidade de movimento, são os casos de colisões. Por exemplo, quando tu tem, tá, um corpo A em rota de colisão com um corpo B, tá bom? O que eu quero dizer é que a quantidade de movimento de cada um dos corpos, se eu olhar só para o corpo A, ou se eu olhar só para o corpo B, tá? Após a colisão, a quantidade de movimento não terá se conservado, olhando só para o A ou só para o B. Se vocês me perguntarem assim, os corpos A e B colidiram, a quantidade de movimento do A se conservou? Não. A quantidade de movimento do B se conservou? Não. O que é então que se conserva no sistema isolado? É a quantidade total do sistema. Se eu somar a quantidade de movimento do A mais a quantidade de movimento do B, ela vai ser sempre constante, ela vai dar sempre a mesma coisa, antes e depois da colisão. Tá? Então a que se conserva é a quantidade de movimento do sistema, ou seja, a quantidade de movimento total, a soma das quantidades de movimento dos corpos. Tá? E nas colisões, a gente tem dois tipos de colisões, as colisões que são elásticas e as inelásticas. Independentemente, pessoal, da colisão ser elástica ou inelástica, a quantidade de movimento se conserva. Se o sistema é isolado, a quantidade de movimento se conserva, tá? Agora, a energia cinética, esta pode ou não se conservar. Se a colisão é elástica, quantidade de movimento total, conserva. Energia cinética, também conserva. Isso quer dizer o quê? Se eu pegar a energia cinética, no caso, voltando aqui, por exemplo, do corpo A e do corpo B, se eu pegar a energia cinética do A, tá, e somar com a do B, ela vai ser constante. Ela não vai, a soma vai ser constante, tá? Agora, se a colisão for inelástica, isso quer dizer que a energia cinética do A somada com a do B, tá, vai dar um valor diferente antes e depois da colisão. Então ela não é constante, tá? Ela é não constante. A colisão não conserva a energia cinética. Conserva a quantidade de movimento? Sempre. Conserva a energia cinética? Ah, nem sempre. Nas elásticas, conserva. Nas inelásticas, não conserva, tá? O que é conservar a energia cinética? A energia cinética total do sistema tem que ser igual antes e depois da colisão, tá? Então, pessoal, é isso aí. Esse é o nosso resuminho sobre impulso e quantidade de movimento, tá? E a gente se vê na próxima.